na sua área, né? Ô Manel, bom dia mais uma vez. Foi aquilo que eu tinha dito aqui, que lá uns 3, 4 programas atrás, que o pessoal inclusive perguntou também, ouvintes perguntaram, melhor dizendo, e eu falava, gente, o orçamento não foi votado. Se o orçamento não foi votado, não tem plano safra. O que muito me admira é que alguns servidores responsáveis, por isso não vou citar nomes, que ficavam enchendo linguiça, ficavam falando lé com cré, como diz lá em Jequié, lé com cré, falando bobagem. Então, assim, enquanto o orçamento não for votado, não tem plano safra. Ponto final, acabou. E a matéria é bastante clara em relação a isso. E outra, eu vou logo antecipar o que você pediu para antecipar. Gente, o café explodiu, não foi? Não vai demorar muito para acontecer a mesma coisa com a soja e com milho não, viu? Vai demorar muito não, viu? Tem muita fazenda no Mato Grosso, muita fazenda no Goiás, que não estão conseguindo pagar as suas contas. Taxa de juros elevada, custo lá em cima com petróleo, custo lá em cima, com custo operacional lá em cima, estão pedindo recuperação judicial. E se basta umas 1.000 empresas dessas aí não conseguir produzir o ano que vem, você vai ver o que vai acontecer com a oferta, viu? Então é isso aí, Manel. Então, plano safra somente depois de votar o orçamento no Congresso Nacional. Mandar um abraço aí para o meu amigo Antônio Abrantes. Antônio Abrantes, o pessoal conhece ele mesmo como Antônio Zoião, né? Ele perguntou hoje a respeito aí da questão do tempo, Leite. Você que é um estudioso aí. Posso dar uma falada? Pode falar, né? Geralmente, se você pegar, aqui a gente vê o pessoal às vezes falando umas bobagens aí em relação à quantidade de chuva. Os últimos 30 anos, a média de chuva na nossa região aumentou, a média. Em relação à distribuição, ela oscilou um pouco, baseado em alguns fenômenos que acontecem de tempos em tempos também. Então vamos falar de acreditar em bobagem, inclusive a matéria hoje está relacionada a isso, a matéria do Momento Agro está relacionada a isso. Então vamos lá. Se você pegar a estação meteorológica mais antiga aqui, que é a de Caeté, que tem mais de 100 anos, se você pegar os dados consolidados lá, os dados reais, dados físicos reais, não é dado de previsão não, você vai perceber um certo padrão de chuva. Geralmente você tem aí 2, 3 anos bons de chuva, às vezes 1, 2 anos dentro da média e 2 ou 3 anos abaixo da média. E esse ciclo é sempre assim, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3. Geralmente 3 anos bom, 4 anos ruim e vice-versa. Mas aí você pergunta, o que seria um ano bom de chuva? Eu já expliquei isso aqui em outro programa. Um ano bom de chuva é quando ele está acima da média, acima de 650 milímetros, pelo menos 10 milímetros, pelo menos 10%. Porque senão ele fica dentro da oscilação padrão, dentro do desvio padrão ali. Então, se tiver acima de 10% de 650, ou seja, ali por volta de 710, 715 milímetros, ele foi um ano bom de chuva. Se tiver abaixo de 600 milímetros, é considerado um ano ruim de chuva. É um ano seco. É um ano que possivelmente vai ter menos pastagem, menos reposição dos lençóis freáticos, portanto, os poços aí artesianos vão ter a sua vazão diminuída. Aí agora você pergunta, mas Leite, se está chovendo mais, por que tem poços que estão secando? Vamos bater na mesma tecla. Analise comigo o gasto de água que se tinha na década de 80 aqui e o gasto de água que se tem hoje. Então, hoje, quantos poços artesianos se tinha na década de 80, na década de 90, na década de 2000. Quantos poços artesianos tem hoje no município de Brumado? Então, a retirada de água do lençol freático, ela é superior à taxa de reposição. Então, isso é uma tendência natural que, ao longo do tempo, isso vai ser corrigido. De um modo ou de outro, ele vai ser corrigido. Como? Ora que à medida que os poços forem secando, algumas pessoas, de repente, abandonam aquela cultura. E aí passa 3, 4, 5 anos com anos de chuva, esses poços repõem e a pessoa de repente volta para lá novamente. Isso é um fato. Isso não é uma questão de eu acho isso, eu acho aquilo. Tem nada disso. Ah, que tá chovendo menos. Não. Você está usando mais água. Quantas hectares tem plantado lá no Vale do São Francisco na década de 80? Quantas hectares tem hoje? Eu já falei sobre isso aqui. As chuvas nos últimos 30 anos, dados consolidados, tanto da Estação Meteorológica de Caeté quanto da Estação de Ituaçu, os dados consolidados, nos últimos 30 anos nós tivemos um ganho em torno de 5% na precipitação na nossa região. Isso é fato, isso não é que eu acho nada não.